Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre um jogador que era titular absoluto, com o Ramon Dias pedindo para sair. Também tem sobre a nova gestora da 77. Também tem sobre o Álvaro Pacheco, mesmo com elenco de folga, indo no centro de treinamento Moacir Barbosa. E segundo um colega, o Felipe Coutinho, teria pedido a volta de outro cria que jogou com ele no Vasco, também para retornar junto com ele na janela do meio do ano. E também vamos falar sobre toda essa confusão, né, da 77 com o associativo. E também o Felipe Coutinho chega no próximo sábado ao Rio de Janeiro. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E se esse domingo, o outro, a bola rola aí, como rola no Maracanã. Vasco e Flamengo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seria sábado passado. E tanto sábado passado quanto esse final de semana, o Brasileirão está suspenso devido aos eventos, a tragédia natural lá no Rio Grande do Sul. E retorna no próximo final de semana. A Copa do Brasil não parou, o Vasco se classificou para as oitavas de final e tem jogo ainda nessa quinta-feira para rolar sobre dar continuidade dos classificados, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois a CBF vai sortear os confrontos e a gente vai saber quem será o adversário do Vasco da Gama nas oitavas de final. Lembrando que a Copa do Brasil começa no dia 31 de julho, né? E que aí, né, durante o sorteio a gente vai saber não só quem é o adversário, também a ordem de confronto, jogo de ida e jogo de volta. Bom, e enquanto falta uma semana para a bola rolar no Maracanã, o elenco ganhou 2 dias de folga, ontem e hoje. A representação está marcada para amanhã, no centro de treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. E mesmo com o elenco de folga, o Álvaro Pacheco, o novo treinador, tem ido no centro de treinamento elaborar um planejamento para a semana. E também, quem sabe, começando já planejando a janela do meio do ano. Depois, na janela do meio do ano, o Felipe Coutinho chega no próximo sábado, né, e ele fará uma 2 semanas de férias, já que ele estava no Catar. O campeonato do Catar acabou. Inclusive, a esposa do Felipe Coutinho, em rede social, se despediu do Catar. E ele retorna ao Brasil no próximo sábado, e a tendência é que ele fique 1 ou 2 semanas de férias e depois comece os treinamentos para já poder estrear no próximo dia, assim que abrir a janela, no dia 10. E o Cria voltando, e segundo o colega Leonardo Brazan, né, que até concedeu a entrevista do Álvaro Pacheco quando ele estava lá em Portugal, quando estava embarcando para o Brasil. Ele falou que, pelo que ele apurou, o Felipe Coutinho, inclusive, estaria convencendo do Souza também vir para o Vasco. Ele está na Turquia, mas não tem sido muito utilizado na Turquia. E para ele retornar junto, os dois jogaram juntos são cria da base, praticamente subiram para o profissional juntos e praticamente jogaram um bom período juntos, já que o Felipe
foi vendido, né, do Vasco à Inter de Milão já ainda com 16 anos e praticamente aceleraram a profissionalização do Felipe Coutinho, né, que ele foi embora assim que fez 18 anos e até fez gol nos gols do Vasco na vitória de 6-0 sobre o Botafogo. E o Souza também é desse período que eles retornariam juntos ao Gigante da Colina. O Souza chegou a ser até ter o nome ventilado na última janela, porém a 77, aquela política deles em privilegiar jogadores jovens, eles não têm muito apreço por uns jogadores de idade avançada, não aprovaram a contratação e ele acabou indo para o futebol turco. E agora pode estar retornando junto com o Felipe Coutinho. Vamos aguardar para ver se o Souza realmente retornar. Eu tenho visto na rede social já pedidos de emocionados, inclusive, dizendo que pelos atuais volantes do Vasco, o Souza vai agregar num time vascaíno. Bom, vamos aguardar. No futebol turco, ele é titular lá, mas acho que ele pode agregar. Espero que sim. E vamos aguardar o retorno dos dois crias, no caso. Bom, e o AGB Capitão Holtz é o novo gestor da 77 para evitar falências. Eles estariam estudando os clubes da 77, quem eles querem vender, quem eles querem continuar, tentar permanecer. E seria a nova gestora da empresa norte-americana. Vamos aguardar aqui. Pelo jeito, vai demorar muito ainda essa briga jurídica que o Pedrinho resolveu entrar contra a 77. Ontem, o desembargador César Cury não deu uma vitória definitiva, teve muita gente vibrando como se fosse vitória definitiva do Pedrinho, mas não, ele apenas não concedeu o efeito expressivo para a SAF, ou seja, quem ainda é o gestor da SAF, por enquanto é o associativo, e ainda a primeira instância dessa briga judicial ainda vai acontecer, vai ter um colegiado de 5 desembargadores, inclusive esse, André Cury, que irão votar quem está com a razão nessa briga jurídica. Bom, teve gente vibrando, falando, disseram que era aberração jurídica. Bom, não sou jurista, também não sou daqueles que, infelizmente, teve colegas que simplesmente deixam levar pela paixão política dentro do Vasco. A gente já trabalha com a paixão, que é a nossa paixão, Clube de Regatas Vasco da Gama, mas tem que manter uma distância na briga política, mas tem gente que não consegue. É difícil. E é engraçado que atores que eram radicalmente contra a venda da SAF, né, como associativo, quebrado. Estava muito bom, como o Eruquinho, como outros atores aí que já fizeram parte da gestão, mais de 20 anos do Vasco, e eles eram contra a venda da SAF, e todos eles estão apoiando a CP Vasco, e graças ao Euriquinho, porque o pai dele vivia de rixa com a CP Vasco. O Júlio Brandt era um adversário histórico no Eurico Miranda, nas eleições que se enfrentaram o Júlio Brandt pela CP Vasco. E agora, esse pessoal que eram inimigos políticos, agora estão tudo juntinho, defendendo. Basta a gente falar, a gente é acusado
empresa norte-americana. Bom, então vou deixar para lá, só esse anúncio que engraçado, que o pessoal contra a venda da SAF está apoiando essa cavalgada da associação. Então devia estar muito bom para muita gente, como eu acho que estava na associação, né? Bom, e curiosamente, que depois que a associação assumiu o controle da SAF, veio essas notícias de direito de imagem atrasado, embora aconteceu com também a SAF, só que a SAF resolvia logo esses problemas, o que eles tinham um problema grande de resolver, era a comissão dos empresários, né, com os clubes, eles tinham realmente dificuldade de quitar, mas esses com os jogadores não tinham grandes problemas. Agora rolou mais, está para ser resolvido, deve ser resolvido até o final de semana, já que o Vasco se classificou, entra o dinheiro da CBF e também deve entrar o dinheiro do patrocinador Master, a Betfar. Isso vai resolver o direito de imagem. Bom, mas seja como for, o Pedrinho, na entrevista que ele confirmou a briga judicial com a 77, ele falou que com ele não iria se atrasar nada. Bom, que ele venha a público, né? Depois de sábado, se não bater, que ele venha a público. Ele jogou a responsabilidade para ele, então ele tem que cumprir. Mas emocionados dizem que é pró-empresa americana, faz o quê? Bom, e para encerrar nosso boa noite, o que era titular absoluto com o Ramon Dias, o Medel, né, perdeu espaço, já falei no início da matéria, mas vou deixar uma opinião aqui, pessoal, que eu acho que o Medel, de uma certa forma, está sendo injustiçado. Thiago, ele teve notícias que ele deu tapa no Paixão, tudo bem, ele errou. Mas dentro do campo, ele era uma liderança que eu acho que o Vasco não deveria abrir mão ainda. Bom, mas se ele sair mesmo, boa sorte, Medel. Ele vai para o Boca Juniors, vai disputar a Libertadores, se for confirmado mesmo a saída dele e a transferência para o Boca Juniors, boa sorte para ele, vai disputar a Libertadores por lá. Mas eu acho que ainda não era hora do Vasco abrir a mão de uma liderança como a de Medel. O que vocês acham? Opinem, comentem. Aqui é a Galera Temoral, aqui todos os TVs. Bom, eu fiquei mandei perguntas para 2 especialistas em direito empresarial, o José Alberto e o Luiz Otávio, também ficaram de responder. Assim que eles mandarem um vídeo respondendo a nossa pergunta, a gente vai colocar, né, que eu acho que tem que ver pelo embasamento técnico, não pela paixão, pela preferência política dentro do clube que a gente ama. Porque, afinal das contas, todos são Vascos, mas tem que ter um lado técnico. Pelo menos a gente, que é jornalista, o torcedor pode levar pelo lado passional, mas a gente não. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre Vasco. E hoje vamos falar de Fórmula 1, resumo da semana. E também vamos ter uma boa noite amanhã com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.